Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Tem gente entrando, chegando agora, boa noite. Sejam bem-vindos. Tem bastante auditor aqui do PAD, o Carlos, Laurinha, tudo bem com vocês, gente? Quem mais que está aqui também? Andréia, Andressa, boa noite. Camila, Caroline, Felipe, Ítalo. Jonas está aqui também, tudo bem, Jonas? Como é que você está? Lucilene, Samir, Tainara. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Estamos bem felizes em receber vocês aqui, em mais um webinar do PAD. E essa webinar de hoje, muito boa noite, tudo bem, Carlos? E essa webinar de hoje é muito especial. A gente conseguiu trazer o advogado do colégio do CBR aqui, tanta gente já tinha pedido e para conversar com o pessoal do jurídico do CBR. E a gente trouxe hoje o doutor Igor, que assim muito gentilmente aí disponibilizou o tempo dele para conversar um pouquinho com a gente. E ele sempre que pode ele participa, inclusive do simpósio. O jurídico está sempre participando do simpósio de qualidade no Congresso do Colégio, e é ótimo também, porque a gente tem muitas trocas, as pessoas aproveitam muito para tirar dúvidas, para compartilhar aí, algumas situações, né, em suas clínicas. Então, isso tem sido uma troca muito. Depois da entrada, né, dessa nova empresa do jurídico, a gente tem trocado bastante, inclusive com as clínicas, então tem agregado bastante aí para a gente, inclusive para as instituições que estão aí, que sejam do ABCDI, que fazem parte do ABCDI, ou que são acreditadas pelo PAD, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Estatuto, né, dos Direitos do Paciente, que é a lei aí que foi instituída em 2026, né, que é 15.378, e ela organiza aí uma norma, né, de direitos e responsabilidades dos pacientes no serviço de saúde, né? E para a gente, né, que faz parte aí do PAD, seja auditor, seja cliente acreditado, é importante a gente entender, né, essa nova lei, e porque a acreditação, inclusive a do PAD, ela não está olhando só para os exames e para os laudos, né? A gente olha também para toda a jornada do paciente. Nessa nova norma, na versão 6 a gente está focando bastante em toda a parte de agendamento, entrega do laudo, considerando segurança, qualidade, rastreabilidade e o cuidado centrado na pessoa, né? Então, essa webinar de hoje é bem importante e não tinha ninguém melhor do que o doutor Igor, que atuante em direito médico, ele em saúde, ele é membro do corpo jurídico, né, do CBR, ele desenvolve atuação voltada à defesa da classe médica, em demandas coletivas e individuais perante os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal de Medicina e o Poder Judiciário. E ele possui aperfeiçoamento acadêmico em direito médico e bioética pela PUC de Minas. Doutor Igor, muito obrigada. Estamos muito felizes em te receber, que é uma honra para a gente. E fique à vontade aqui na nossa webinar. Vamos fazer na mesma dinâmica, tá, gente? O doutor Igor vai apresentar, vocês podem mandar os comentários, perguntas, e no final a gente abre para perguntas. Obrigada, viu, doutor Igor? Fica à vontade, a sala é sua. Perfeito. Boa noite, Cássia, boa noite a todos. Ô, Cássia, iniciou um pequeno barulho aqui no fundo. Se atrapalhar, você me fala que eu tento falar um pouquinho mais alto. Tá bom, mas assim, não tô ouvindo nada, tá Tá ok? tranquilo, tá Então tá tudo tudo bem. tranquilo. Tem um barulhinho ali ocorrendo na rua que eu não sei o que é, mas Mas vamos em tá frente. Se tranquilo, viu? Dá para te precisar, você me ouvir. avisa que eu aumento um pouco o tom de voz aqui. Tá bom. Bom, boa noite a todos os presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao PAD e ao Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo convite. É uma grande satisfação poder compartilhar esse momento com vocês e discutir um tema tão atual e relevante para a prática médica, né? Cássia, muito obrigado pelo convite. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor, eu sou advogado e atuo há mais de 10 anos na área do direito médico. Atuo em demandas ético-profissionais perante os conselhos de medicina, em demandas judiciais e na assessoria jurídica de médicos e instituições de saúde no Brasil inteiro. Então, atualmente, eu integro o corpo jurídico do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. É uma honra para nós. E hoje eu fui convidado pela Cássia, pelo PAD, para falar um pouquinho dessa nova lei, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente.
Então vamos começar aqui pelo básico, que é o conceito, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite logo de início dessa nossa conversa, para que olhemos para o Estatuto dos Direitos do Paciente por uma perspectiva diferente. Porque quando ouvimos falar em uma nova lei, é comum surgir preocupações de que ela traga mais burocracia, mais obrigações ou mais riscos para o exercício da medicina. Mas essa não é a ideia proposta pelo Estatuto. Instituído pela Lei 15.378, de junho de 2026, e em vigor desde a sua publicação, o Estatuto ele não surgiu para mudar a medicina, ele surgiu para acompanhar uma transformação que já vem acontecendo há décadas, que é a evolução da relação entre o médico e o paciente. Então, hoje sabemos que a boa prática médica continua sendo fundamentada na excelência técnica, não temos dúvidas disso. Mas ela também depende da qualidade da comunicação, do respeito à autonomia do paciente e da construção de decisões compartilhadas, tá? Então, mais do que criar direitos, o Estatuto reúne e organiza princípios e garantias que já estavam presentes em outras esferas, né? Então, é justamente sobre essa evolução, seus fundamentos e, principalmente, seus impactos na prática médica que vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Então, a evolução histórica dos direitos do paciente. Antes de falarmos propriamente do Estatuto, é importante entender que os direitos do paciente, eles não nasceram dessa lei. Eles são o resultado de uma evolução histórica da medicina, do direito e da bioética. Então, durante muitos anos, predominou o chamado modelo paternalista, né? Que é o modelo em que o médico concentrava praticamente todas as decisões sobre o tratamento nas suas próprias mãos. Então, era um modelo compatível com a realidade da época, nós sabemos disso, no qual a confiança na autoridade técnica do médico era praticamente absoluta. Com o passar dos anos, essa relação foi evoluindo, então o paciente passou a ter mais acesso à informação, uma maior participação nas decisões e a sua autonomia passou a ser cada vez mais valorizada. Então, essa transformação foi construída gradualmente por diversos marcos normativos, como a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Ética Médica, a Lei de Proteção de Dados, além da própria evolução da bioética e da atuação dos nossos tribunais. Nesse contexto, deixamos então de enxergar a relação em saúde sob uma perspectiva meramente patrimonialistas e passamos a adotar uma perspectiva fundamentada nos direitos humanos. Então, aqui a gente reconhece que o paciente é um sujeito de dever, de direitos, e participa ativamente no seu próprio cuidado. Então, é justamente nesse cenário que surge o Estatuto. Mais do que criar direitos inéditos, ele reúne, organiza e consolida garantias que já estavam presentes no ordenamento jurídico brasileiro, oferecendo uma maior segurança e clareza tanto para os pacientes quanto para os profissionais e instituições de saúde. É claro que o Estatuto não resolve todos os desafios da assistência em saúde, né? Como toda norma, ele traz discussões, situações complexas e certamente ainda será objeto de interpretações e aperfeiçoamentos. Mas para enfrentarmos os grandes desafios, é preciso primeiro compreender os seus fundamentos. Quando entendemos os princípios que orientam o Estatuto, conseguimos tomar decisões mais seguras, mais éticas e juridicamente mais sólidas. No fim das contas, a melhor resposta para os conflitos continua sendo a mesma: a atuação pautada na ética, no diálogo e no respeito ao direito. E é exatamente sobre esses fundamentos que vamos conversar a partir de agora. Então, eu trago aqui alguns pilares da lei, né? Vamos entrar agora na parte mais prática da nossa conversa. Eu selecionei aqui
alguns pilares do estatuto que eu considero bastante relevante para a nossa conversa, onde naturalmente esses pilares entrarão no dia a dia médico, né? E tendem, de fato, a gerar mais debate. Então, o primeiro direito que eu trago aqui para vocês, para a gente conversar um pouco, é a informação clara e acessível. Então, o primeiro grande pilar do estatuto que eu trago aqui hoje é o direito do paciente em receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre o seu estado de saúde, seu diagnóstico, seus exames e tratamentos propostos e prognóstico, tá? Então, a lei exige do serviço de saúde um exercício diário de adaptação de linguagem. Então, a gente fala que o mediquês excessivo e os termos técnicos, sem a devida explicação, eles configuram, sim, uma barreira que viola esse direito. Inclusive, a gente sabe que há uma população carente que deixa de se dirigir a unidades médicas e procurar cuidado da saúde, pois já tiveram experiências negativas, onde o paciente saiu de lá sem entender nada, e então ele prefere nem mais voltar. E na prática isso ocorre. Então, clarear as informações e acolher o paciente é fornecer um tratamento devidamente abarcando esse direito à informação clara e acessível. A dona Maria, por exemplo, né? Ela morou na zona rural. Ela não sabe ler. Como é que vocês, médicos, enfermeiros, técnicos, irão fazer? Ou o Pedro, que tem dificuldade auditiva, né? Fica a reflexão. E isso é uma reflexão geral, onde toda a equipe multidisciplinar precisa ter ferramentas e estar mais preparada. Nós sabemos que, na prática, não há incentivo pelos entes estatais. Pelo contrário, mas é essa a nova ideia do estatuto. Enfim, para os profissionais de saúde realmente se dedicarem um pouco mais a melhorarem nesse sentido. Então, é realmente preciso abrir espaço para perguntas e confirmar o entendimento do paciente. A gente sabe que na correria do plantão ou do consultório, aplicar técnicas de checagem é o que garante a eficácia desse direito, né? Essa comunicação clara e essencial para tomadas de decisões conscientes é o principal motor para adesão ao tratamento. Então, resumidamente, o estatuto traz uma exigência maior do que simplesmente transmitir uma informação. Ele impõe que o profissional certifique-se de que o paciente realmente compreendeu o que foi dito, certo? Então, uma vez um amigo meu, que é médico, me disse que toda vez que ele explica algo um pouco mais complexo para o paciente, ele pergunta para o paciente de volta: Você pode me explicar o que eu te expliquei? E aí, normalmente, dessa forma, o médico ou o profissional da saúde vai saber se o paciente realmente compreendeu a situação. Um outro pilar que eu considero bastante importante aqui para a nossa conversa é o elo entre o prontuário e o consentimento informado, né? Que a gente sabe que são documentos extremamente importantes para a boa prática médica. Então, o Estatuto também se apoia em dois pilares muito importantes, que é o prontuário médico e o consentimento informado. E para o direito, um complementa o outro e ambos são indispensáveis. Então, antes de tudo, a gente precisa lembrar que o Estatuto e o CFM são categóricos. O prontuário pertence ao paciente. Eu brinco que se a gente precisar pedir e explicar demais é porque não é nosso. Então, quando o paciente pedir o prontuário, forneça o prontuário, né? Vamos preparar as nossas equipes para isso. É um direito dele. Então, a partir do momento que ele reconhece o seu direito, ele não precisa realmente ficar se explicando o porquê que ele precisa, ele não precisa ser constrangido, ok? Então, o médico, o hospital, eles são apenas a gente chama no direito que são os fiéis depositários, né? E além disso, a lei exige que esse documento seja preenchido com clareza, legibilidade e de forma minuciosa, porque o prontuário é o registro histórico e técnico de tudo que acontece na relação clínica, né?
Então, eu trago um caso aqui. Imagina que um paciente, após uma cirurgia, afirma que nunca foi orientado sobre os riscos do procedimento. Porém, no prontuário constam as explicações prestadas, as dúvidas esclarecidas, né? O termo de consentimento assinado. Então, nesse caso, o prontuário demonstra que o médico cumpriu seu dever de informação e pode afastar uma possível futura responsabilização civil. Então, o prontuário é a principal prova de que o médico agiu com diligência, técnica e observância da boa prática médica. Então, é nesse prontuário que o consentimento informado ele deve ganhar vida. O consentimento estabelece uma regra de respeito à autonomia de procedimento, seja ele diagnóstico ou terapêutico. Não pode ser realizado qualquer procedimento sem que o paciente esteja devidamente informado sobre os riscos, benefícios, alternativas e possíveis consequências, tá? Então, esse processo, ele vai infinitamente além da mera assinatura de um papel. O termo de consentimento impresso é apenas o rastro documental. O consentimento real é uma construção conjunta de caráter verbal e contínuo, na qual o paciente participa ativamente das decisões sobre o seu próprio corpo e cuidado, tá? Então, para o médico, essa questão implica diretamente no desenvolvimento das habilidades de comunicação, empatia, endossando que todas as informações relevantes sejam apresentadas de forma transparente, permitindo que o paciente seja um parceiro na escolha terapêutica, né? Então vamos imaginar agora uma cena que acontece todos os dias nos hospitais do nosso país. Um paciente humilde, trabalhador, uma pessoa simples, né? Ele entra no consultório da sala ou na de aplicação e o médico, no piloto automático da rotina, ele entrega um papel para ele assinar e diz assim: o senhor precisa assinar aqui para autorizar a aplicação de benzilpenicilina benzatina. Benzadeus, a gente fala aqui em Minas, benzadeus, né? Mas que diacho é isso? É a bezetacil, né? Então vamos explicar para o paciente, vamos ter cuidado de acolher, vamos deixar o Medicaid um pouquinho de lado, né? Ou então a gente passa, né? Vocês, entes da saúde, passam termos para que o paciente autoriza uma aplicação no seu músculo pterigóide. Que bendito músculo é esse? É o músculo que a gente usa para mastigar. Então vamos descomplicar um pouquinho a vida desse paciente, vamos trazer ele mais para perto, vamos realmente explicar para ele o que está acontecendo e como é que vai ser esse procedimento, né? Porque do ponto de vista jurídico, o judiciário ele não julga apenas o termo assinado e um prontuário bem elaborado. O judiciário ele avalia se realmente o paciente compreendeu as informações e exerceu de fato o direito de autonomia. Então, um termo incompreensível ele não cumpre a sua finalidade. Então, explicar o termo em linguagem acessível não é burocracia, é respeitar a dignidade do paciente. E, como consequência, também é uma das maiores formas de proteção jurídica do próprio médico e do serviço de saúde. Então, eu trago aqui agora mais um pilar que eu considero extremamente importante que nos traz o Estatuto, o direito à privacidade e confidencialidade, né? Esse pilar, ele visa proteger a intimidade e a confiança do paciente, né? Então, a proteção às informações dos pacientes é um direito fundamental reforçado de forma severa pelo Estatuto. O sigilo médico, ele continua sendo uma base imutável da boa prática médica, mas ele ganha um peso ainda maior hoje, em um contexto de digitalização de prontuários, de telemedicina e tráfico de dados. Então, os dados de saúde são informações ultra sensíveis, né? Os profissionais e as instituições devem garantir que esses dados sejam acessados exclusivamente por pessoas autorizadas e utilizados unicamente para fins assistenciais. Então, qualquer violação desse espaço, seja por finalidade nos sistemas digitais, seja pela exposição inadequada de exame em aplicativo de mensagem ou discussões de casos clínicos,
em ambientes informais como corredores e elevadores, isso gera, sim, consequências éticas, administrativas e legais consideráveis e fere realmente, né, a dignidade de quem confiou a saúde àquela instituição ou aquele médico, ok? Então a gente deve lembrar aqui que o que se deve evitar nas clínicas e hospitais, né? Quando a gente fala de direito à privacidade e confidencialidade. A gente deve evitar a famosa comunicação pelo rádio corredor, não é isso? Que são quando as informações elas correm dentro do hospital e isso deixa o paciente e a família totalmente expostos e vulneráveis. Há casos, por exemplo, como violência doméstica ou sexual, né? Que são casos que realmente eles geram uma, uma comoção na equipe médica, nos envolvidos, enfermeiros, técnicos e toda a equipe, né? Então, isso gera uma preponderância a essa fofoca e disseminação de notícia, né? Acaba se espalhando rapidamente pelos corredores e expõe demais qualquer paciente, qualquer familiar, ok? Então, uma outra situação, né? Imagina um paciente que o exame sugere uma neoplasia, por exemplo. Aí, antes mesmo que o médico assistente vá lá, converse e dê a notícia, os profissionais que nem participaram diretamente do caso já estão comentando do resultado, já estão falando nos corredores e às vezes até o paciente fica sabendo do seu diagnóstico por terceiros, né? Então, percebam que o problema também não é só a quebra do sigilo, é retirar também do paciente o direito de receber uma informação tão delicada de forma adequada, né? Pelo profissional que é realmente responsável pelo seu caso. Então, eu falo para os nossos associados, nossos médicos, nossos clientes, que a curiosidade nunca pode se sobrepor ao dever de confidencialidade, tá? Por isso é muito importante respeitar o paciente acima de tudo e, consequentemente, o serviço de saúde estará se protegendo de judicializações, como a gente vê na mídia, né? Esses casos de danos morais, eles vêm aumentando significativamente, e é devido a esses hábitos, muitas vezes devido a esses hábitos que a gente acabou de comentar, de rádio e corredor. Então, profissionais da saúde que aqui se encontram, evitem, né, esse tipo de situação, preparem suas equipes, ok? Então, ainda sobre a questão de privacidade, né, escolhas do paciente, o estatuto garante, por exemplo, quando o paciente está internado e ele deixa por escrito ou informado verbalmente que não quer receber visita. Olha, não quero receber visita, né? A dona Joana, por exemplo, que está há 15 anos sem ver o filho. O filho foi embora, sabe-se lá por quê. E aí, em um certo momento, a dona Joana é internada. E esse filho retorna querendo visitar a dona Joana, sabe-se lá por quê, por uma herança, a gente não sabe. Mas a dona Joana deixou claro que não quer receber visita. E aí, dessa forma, o filho dela chega lá e conversa com o médico, ô doutor, mas né, minha mãe e tal. Aí o médico, a equipe vai lá e deixa o paciente vulnerável e concede a visita mesmo sem a permissão. Então vamos ficar atento nisso, porque a gente não sabe o que se passa na vida da dona Joana, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Já dizia um ilustre pensador. Então, vamos respeitar a privacidade e a confidencialidade, ok? Mais um pilar que eu trago aqui para conversar com todos vocês, que rege o estatuto, é o direito ao atendimento digno e sem discriminação. Esse pilar assegura, né, que todo paciente deve ser tratado com estrito respeito, com dignidade e igualdade, independente da sua condição social, econômica, cultural, religiosa, de gênero ou de saúde, ok? Então, essa determinação impacta de forma direta e profunda a postura profissional. Então, atitudes discriminatórias, às vezes por mais sutis e veladas que pareçam, muitas vezes decorrentes de vieses inconscientes ou do estresse da rotina,
são absolutamente incompatíveis com as diretrizes estabelecidas nesse estatuto que estamos falando aqui hoje, ok? Então, o médico e toda a equipe de saúde devem exercer uma vigilância constante sobre a sua própria conduta, a sua linguagem verbal, não verbal, o seu comportamento. Então, promover realmente, ativamente, um ambiente hospitalar propício, acolhedor, que seja genuinamente humanizado e respeitoso, né? A gente tem vários exemplos aí de discriminação, mas um exemplo rotineiro que a gente, hora ou outra, enxerga ou ouve falar é a discriminação religiosa, né, em ambiente médico, que acontece quando o profissional, por exemplo, não concorda com os dogmas ou crenças do paciente e aí adota uma postura, muitas vezes de deboche, muitas vezes de rispidez, ou até mesmo tenta impor a própria vontade, né, à vontade do paciente, ignorando um planejamento terapêutico alternativo, né? Um exemplo, né, dessa afronta ao atendimento digno é, por exemplo, vamos imaginar um idoso lavrador, uma pessoa simples, sem estudo. Ele tenta explicar uma dor crônica em uma consulta no grande centro, né? Então ele usa termos simples, populares, confunde-se as datas e não entende as perguntas técnicas do médico. E aí o médico, irritado muitas vezes com o ritmo da linguagem do paciente, mexe no celular, corta as frases do paciente rispidamente, diz às vezes que o paciente está fazendo ele e a equipe perder tempo, né? Desfecho disso. O médico finaliza a consulta em poucos minutos, prescreve um analgésico genérico sem realizar um exame físico adequado ou investigar a fundo os sintomas e age com uma manifesta negligência unicamente para se livrar rapidamente de um atendimento que considerou difícil, né? Então, vamos evitar, vamos ter paciência, por mais que os dias sejam corridos e complicados, a gente sabe que todos temos os nossos lares com problemas e dores, enfim. Mas o ambiente hospitalar, ele realmente precisa ser acolhedor, porque o paciente está colocando na mão do profissional da instituição da saúde o seu bem mais precioso, que é a sua saúde, ok? Então, vamos refletir sobre esse direito ao atendimento digno e sem discriminação. O próximo pilar que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês é o direito ao acompanhante. Esse aqui o pessoal da radiologia vira e mexe. Fala, doutor, como é que eu vou fazer para deixar para entrar aqui? Esse exame é complicado. Eu falo, calma, vamos pensar junto o que a gente vai fazer, porque a gente não tem resposta para tudo, né, Cássia? A gente, a gente fala que a lei ela estabelece as bases, as diretrizes, para que a gente realmente entenda alguns pilares, mas ela não nos traz uma resposta adequada para tudo, né? Então, por isso que é importante vocês estarem sempre atualizados, né? Que bom que vocês estão aqui. Enfim, então, voltando para mais um pilar, é o direito ao acompanhante, né? Aqui o Estatuto traz esse direito de uma forma extremamente importante. Nem sempre a presença do acompanhante, a gente tem que lembrar que nem sempre a presença do acompanhante, ela representa apenas apoio emocional, né? Muitas vezes, o acompanhante é parte importante da comunicação, especialmente com idosos, com pacientes vulneráveis, com pessoas com deficiência, crianças ou indivíduos em sofrimento intenso, né? Então, o acompanhante, muitas vezes, ele ajuda na compreensão das orientações, ele aumenta a segurança do paciente e até mesmo ele reduz conflitos posteriores, né? Então, naturalmente, esse direito não é absoluto, ok? Existem situações clínicas justificadas em que o profissional poderá restringir temporariamente a presença do acompanhante, sempre mediante fundamentação e respeito à segurança do procedimento, né? Por exemplo, uma ressonância magnética. Aí o acompanhante ele tem um marca-passo. Como é que eu vou deixar esse acompanhante ingressar na sala de exame, né? Então, para a própria segurança, para a segurança do acompanhante, a gente tem algumas situações que a gente pode justificar, né? Então, ou seja, a regra
é permitir o direito ao acompanhante. A exceção, ela precisa ser justificada, ok? Então, mais um direito aqui que traz muito direito para o paciente, né, pessoal? Mas vai melhorar o lado de todo mundo, fiquem tranquilos. Então, mais um direito aqui bastante importante que eu trago para a gente conversar um pouquinho, tá? Que é o direito à autonomia. É um direito, é um direito que reverbera uma discussão que repercute bastante a reflexão no nosso meio, no meio médico, né? Que é o direito à autonomia no fim da vida e cuidados paliativos, né? Então, o estatuto ele abrange o direito do paciente com doença grave, incurável e em fase terminal de receber cuidados paliativos que garantam o alívio do sofrimento, o manejo impecável da dor e o respeito à sua dignidade até o último suspiro. Então, esse pilar ele consagra o respeito aos limites da biologia. Ele inclui o direito do paciente recusar tratamentos invasivos, desproporcionais, que apenas prolonguem a agonia sem trazer um benefício real, né? Então, nós sabemos o quanto isso mexe com a cabeça de todos nós, o quanto isso mexe com a cabeça do médico, né? Porque a gente sabe que a formação médica é voltada quase que exclusivamente para curar, para intervir, né? Mas quando a cura não é mais possível, muitos profissionais, né, eles interpretam erradamente os cuidados paliativos, como se fosse abandonar as armas, abandonar o paciente ou desistir do paciente. Então, o estatuto ele vem para mudar essa realidade, certo? É, tem uma questão de segurança jurídica do médico e do serviço de saúde, né? Até que ponto eu posso, né? Até que ponto eu devo? Então, o maior medo da plateia, né, de médicos e o receio jurídico de suspender uma medida invasiva, como uma ventilação mecânica, é responder por omissão ou até mesmo homicídio, né? A gente sabe que é uma situação complicada, né? Na vida prática ali de quem lida diretamente com essas situações não é fácil, realmente. Mas o ordenamento jurídico ele protege o profissional que respeita as diretivas antecipadas de vontade, né? Que é o testamento vital, o que alinha a conduta com a família, desde que seja tudo fundamentado e documentado no prontuário, né? Então, mais uma vez, vamos registrar em prontuário, vamos deixar tudo preto no branco, né? Se o paciente manifestou as suas vontades de cuidados paliativos, vamos registrar, vamos tomar as providências para que, de fato, esse direito seja resguardado de uma vez por todas, né? A gente sabe que, infelizmente, as equipes, muitas vezes mal preparadas, não registram, ou então não aceitam por alguma questão. Então, agora o Estatuto traz esse direito do paciente como um direito fidedigno, né? Uma lei federal, né? Comparada a direitos humanos. Então, uma vez que você fere esse direito, você está ferindo os direitos humanos do indivíduo, ok? Então, vamos gravar isso, né? Pessoal da saúde, médicos, assistentes, no geral. A medicina, ela cura quando pode, né? Mas ela deve sempre acolher. No fim da vida, o maior erro ético e jurídico do serviço de saúde não é parar de curar, é esquecer de cuidar, né? Então, oferecer o alívio da dor não é abandono de leito, é legalidade, é humanidade e é compaixão. Ok, pessoal? Então, a gente vai entrar aqui agora no equilíbrio da balança. O equilíbrio da balança, aqui no Estatuto, e eu digo muitas vezes, no direito eu não posso falar isso porque não chega a ser um dever. Mas eu entendo até mesmo como deveres do paciente, né? O estatuto traz isso como responsabilidades do paciente, mas é quase como se fosse deveres também, sabe? Porque é importante lembrar que o ordenamento jurídico e a própria bioética são construídos sobre um princípio fundamental, o equilíbrio. Então, quando falamos em direitos do paciente, é comum imaginar que apenas os profissionais de saúde vão assumir novas responsabilidades. Mas não é assim. Uma relação assistencial de qualidade não se sustenta apenas com direitos de um lado e deveres de outro, né?
ela é essencialmente uma relação de parceria, tá? Então, para que os direitos dos pacientes sejam efetivamente garantidos, o próprio paciente também precisa cumprir seu papel, que é fornecer informações verdadeiras, colaborar com o tratamento, respeitar as orientações recebidas, enfim. Em outras palavras, né? O estatuto ele não trata apenas dos direitos dos pacientes. Ele também reforça a ideia de corresponsabilidade entre os pacientes, profissionais e instituições de saúde. E aqui eu trouxe quatro pilares para eu falar um pouquinho, que são de responsabilidades do próprio paciente. O primeiro pilar que eu trago para vocês, para a gente reforçar um pouquinho, né, é sobre a responsabilidade diante a veracidade e transparência, ok? Então, o paciente e seus acompanhantes têm a obrigação de fornecer informações fidedignas, precisas e completas sobre seu histórico de saúde, sintomas, tratamentos anteriores, alergias, uso de substâncias. Então, a omissão de dados essenciais compromete a segurança do próprio diagnóstico, ok? Mais uma responsabilidade que eu trago aqui, que é a responsabilidade, a colaboração e cumprimento do plano terapêutico, ok? Então, uma vez que o tratamento foi discutido de forma transparente e aceito pelo paciente, o próprio paciente, ele assume o dever de seguir as recomendações da equipe de saúde. O descumprimento deliberado das prescrições ou a ausência não justificada nos retornos transfere ao paciente a responsabilidade pelo insucesso ou agravamento do quadro. Mais uma responsabilidade que eu trago aqui para vocês, do paciente, é. Ô, Cássia, agora acho que o fundo está atrapalhando um pouquinho, não tá? Não, eu não estou escutando, doutor Igor. Não. Tô escutando normalmente. Então eu acho que é só, eu acho que é só aqui comigo. É porque É, tá passando, não sei se é uma banda, o que que tá passando aqui na rua uma hora dessa. eu Enfim, não estou ouvindo, não. Alguém está ouvindo? Se alguém estiver ouvindo, coloca no chat. Mas eu não estou ouvindo, não. Estou te ouvindo não sei se eu perfeitamente. preciso falar um pouco mais alto, tá ok? Então, Tá ótimo, tá tá? perfeito. Então vamos em frente, então. Vamos. A próxima responsabilidade que eu quero conversar um pouquinho aqui é sobre a responsabilidade do paciente diante a urbanidade e respeito coletivo. A urbanidade, ela é a civilidade, né? A cortesia. Então, o direito ao atendimento digno exige a contrapartida do respeito mútuo. Então, é realmente dever do paciente e de seus familiares tratar toda a equipe de saúde, médicos, enfermagens, técnicos, além dos demais pacientes, com civilidade, cortesia e respeito. Então, a vulnerabilidade da doença não justifica atos de violência verbal ou desacato, ok? A próxima responsabilidade dos pacientes que eu trago aqui é quando ele precisa zelar pelo patrimônio e normas institucionais. Então, o paciente ele deve respeitar os regulamentos internos das instituições, como, por exemplo, os fluxos de visita, os horários, né? Zelar pela conservação dos bens, dos equipamentos, né? Garantindo que a estrutura do hospital, do serviço de saúde, ela continue apta a atender os próximos que precisarem, né? Então, imagina que um paciente inicia o tratamento e recebe todas as orientações e é alertado sobre a importância do acompanhamento, né? E mesmo assim o paciente abandona o tratamento. Ele foi embora. Então, nessa situação, é importante registrar as orientações prestadas e sempre que possível, né, as tentativas de contato com esse paciente, que seja tudo realmente registrado. Enviem e-mail, notifiquem, deixe tudo registrado para realmente comprovar que você se importou com aquele paciente, que você quis trazê-lo de volta ou que simplesmente ele não apareceu na consulta de retorno, ok? Por quê? Se o paciente retorna meses depois, com um quadro, por exemplo, agravado, essa evolução não poderá ser atribuída automaticamente ao profissional, né? Porque o profissional vai ter tudo registrado que ele realmente fez o que tinha que ser feito e o paciente realmente que não cumpriu com a sua responsabilidade.
Então, o estatuto ele estabelece realmente esses deveres dos pacientes. Então, por isso, mais uma vez eu digo, um prontuário bem elaborado e uma comunicação adequada, documentada, demonstram que o médico cumpriu o seu papel. Afinal, a boa comunicação não substitui a boa medicina. Ela comprova que foi praticada, né? Então, é importante deixar claro ao paciente que o tratamento é uma responsabilidade compartilhada. O médico tem o dever de orientar, acompanhar e oferecer a melhor conduta possível. Mas o paciente, por sua vez, ele precisa seguir as recomendações, comparecer aos retornos e comunicar qualquer mudança no seu quadro clínico, né? Então, nem todo resultado insatisfatório decorre de um erro médico. E quando o paciente não colabora com o tratamento, isso também deve ser registrado em prontuário. Uma boa documentação demonstra que cada um cumpriu ou não com o seu papel. Então, vamos seguir aqui para algumas conclusões finais do nosso estatuto. Queria falar um pouquinho agora da perspectiva jurídica, né? A gente tem muito profissional médico aqui, né, Cássia? Então, tem muito agente da Sim, sim. saúde E que profissionais que trabalham com médicos também. trabalham com médicos, agentes que É, isso mesmo. estão Uhum. nessas áreas, né? Então, eu queria trazer uma perspectiva jurídica. A gente sabe que o ponto principal do estatuto do paciente é realmente o bem-estar do paciente, até porque todos nós somos pacientes também, né? Hora ou outra, nos tornamos ou nos tornaremos pacientes, né, Cássio? Então, queria falar um pouquinho sobre a perspectiva jurídica, tá? Para que o estatuto não seja visto como um instrumento de judicialização, é fundamental que as instituições de saúde estejam preparadas. Além da capacitação dos profissionais, é importante que os hospitais, as clínicas desenvolvam mecanismos internos de prevenção e gestão de conflitos, né? Como ouvidorias, canais de diálogos e programas de mediação. E muitas demandas podem ser solucionadas antes mesmo de chegarem no Poder Judiciário, preservando então a relação entre paciente e a equipe de saúde. As demandas, elas continuarão surgindo. Os profissionais irão, né? Vocês irão evoluir com elas. A boa medicina, ela não é feita apenas de técnica, mas também de informação, comunicação e documentação. O termo de consentimento, as notificações aos pacientes, os registros em prontuários, não existem apenas para proteger o médico. Eles existem porque representam uma boa prática assistencial. A proteção jurídica, ela é uma consequência de uma medicina bem exercida. Então, durante muitos anos, né, acreditou-se que a melhor defesa do médico era um bom advogado. Mas hoje eu ouso dizer algo diferente. Sem dúvidas, a melhor defesa do médico continua sendo uma boa medicina. Uma medicina tecnicamente correta, bem documentada, bem comunicada e profundamente humana, ok? O Estatuto dos Direitos do Paciente não foi criado para colocar o médico e paciente em lados opostos. Pelo contrário, né? O estatuto, ele foi instituído para fortalecer essa relação que deve ser baseada em confiança, no respeito e na transparência. Então, quando cada um cumpre o seu papel, todos saem ganhando. Ganha o paciente, ganha o médico e ganha toda a saúde, né? E o propósito central do estatuto, já pincelei algumas vezes aqui, mas volto a repetir, né? A gente precisa compreender o conceito central do estatuto. O estatuto ele não é uma fórmula mágica e nem trará respostas prontas para os dilemas complexos do dia a dia dos serviços de saúde, tá, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia, na semana passada, uma médica obstetra, que é cliente aqui do nosso escritório, ela nos ligou da maternidade, na hora do parto de uma paciente, e ela estava diante de uma gestante que estava se recusando veementemente na cesárea, insistindo no parto normal, mesmo diante riscos iminentes, né? E o que fazer naquele momento? Qual que é a regra? Né? O que o médico vai seguir? Então é uma questão ética delicada, como se uma situação dessa pudesse estar realmente já
mastigada dentro da lei. E não, uma situação dessa e várias outras situações éticas, ela exige uma decisão interna, né, rápida e alinhada, de diretoria técnica, de comitê de bioética, do corpo jurídico, né? Todos essas pessoas jogando juntos para respaldar a conduta ali da médica, né? O que que ela vai fazer então, né? Então a lei muitas vezes ela não vai decidir pelo médico ou pelo serviço de saúde, ela baliza essa construção. Então o papel do estatuto ele é transformador a relação entre paciente e profissional, é uma instituição de parceria com direitos e responsabilidades mútuas. E para que isso funcione, os nossos serviços de saúde, eles precisam urgentemente dominar ferramentas de mediação, né? A gente sabe que para nós ainda é muito difícil e está um pouco distante da nossa realidade, mas precisamos acompanhar um pouco mais algumas situações. Por exemplo, países como o Canadá, a Noruega, a Holanda, já fazem isso através de ouvidorias internas realmente atuantes, né? O reflexo prático disso lá nesses países é que a judicialização quase não existe, né? Então, os problemas, na grande maioria das vezes, eles são resolvidos na base, pelo diálogo estruturado, não no tribunal, né? Uma equipe bem preparada, bem certificada, né, Cássia? Então, é por isso que a Exatamente. gente sempre preza, e os serviços de saúde, eles devem prezar realmente por um serviço qualificado. Evita realmente essa judicialização, evita realmente esse prejuízo ao paciente, tá? Então, o estatuto ele protege o paciente, mas ele também ampara e dá segurança jurídica ao profissional da saúde, tá? Então, mudar a cultura da nossa saúde é um desafio gigante, mas que precisamos realmente enfrentar juntos, aprendendo na prática. Então, a lei nos dá o texto escrito, mas somos nós, na beira do leito e no fronte jurídico, que daremos a ela o tom da vida e da dignidade. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Cássia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Passo a palavra para você. Excelente, doutor Igor. Nossa, foi ótimo. Eu acho que muita gente foi entrando aí no meio, mas eu acho que conseguiram ainda pegar bem a parte importante. Assim, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Como a acreditação, ela de fato ajuda, inclusive nessa parte jurídica, porque tudo que você disse, eu estava comparando aqui com a norma PAD, da versão 6, a gente tem muito bem estruturado lá na norma, né? Então, toda a parte de consentimento formado que você falou, a gente tem na norma PAD, e a questão de não só colocar o consentimento como uma coisa que precisa ser assinada, né? Mas sim informar, né, com o paciente de forma clara, com a comunicação, como você disse, estruturada, né? Para ele entender os benefícios, contraindicações. Então, a norma PAD traz isso muito, muito claro. E quem é acreditado PAD já tem isso nas auditorias, já sabe como é que funciona, como é que isso vai ser visto. A questão dos direitos, né, que não é só os direitos do paciente, né, não é só você deixar um panfleto lá, um cartazinho, né, mas de fato trabalhar isso com ele, né, na prática, né, ele precisa entender quais são os direitos dele, ele precisa ser informado desses direitos, né, incluindo a privacidade que você comentou também, né, Sim. toda a parte de confidencialidade, né, e acesso às informações dele. E eu fiquei muito feliz assim, porque tudo que você foi falando, a gente tem muito bem isso estruturado. Toda a parte de confidencialidade e LGPD, quando você falou do o acesso ao exame do paciente, o direito dele do prontuário, né? E a gente tem Sim, né, instituições Cássia? aí. Muitas vezes, clínicas e hospitais, eles olham para a acreditação com um olhar um pouco mais financeiro e patrimonialista, né? Só que a abrangência desse nosso selo, né? Vou É. puxar a sardinha para o nosso lado, ele é muito abrangedor, porque ele envolve várias matérias e especificamente dessa matéria que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, a gente sabe que o PAD, ele se importa realmente nessa estruturação, nesse remanejamento de entendimento, a estruturação de toda a equipe, documentação, avalia os sistemas. Uhum. Então, é realmente muito importante as equipes hoje, os serviços de saúde em geral, possuírem esse interesse, né, em Exatamente, ficarem Diego. mais por dentro dessas situações e realmente quem tiver a oportunidade, o serviço que tiver a oportunidade, conhecer, né, o nosso programa, porque realmente na prática
e principalmente onde eu vejo isso no dia a dia, que é a judicialização, hospitais e clínicas parceiras que passam por esse processo, né, esse desenvolvimento da melhora estrutural, com base em uma acreditação, uma das maiores do país, né, que é o PAD, que é a própria acreditação do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, nós quase não temos problemas jurídicos com essas clínicas que são acreditadas, porque realmente o programa prepara muito e faz, né, o serviço entender que a melhor forma muitas vezes é o diálogo e a prevenção da boa medicina é o que faz evitar realmente processos e demandas éticas perante tribunais, sejam eles tá, cíveis, penais, CFM, CRM, né, Cássia? É isso. E assim, né, doutor, e como vocês sempre falam, se tem tudo muito registrado, tudo muito bem embasado, né? Quando você chega num momento desse, tiver que chegar, né? No momento desse, né? Até o corpo jurídico tem, a clínica consegue demonstrar, né? Que ela tem já processos bem documentados, tudo bem alinhado, registrado. Então, acaba que ajudando muito a clínica num processo quando, né? Tiver que passar aí por alguma situação. Doutor Igor, tem só duas perguntinhas e para a gente encerrar, o Kleber, ele perguntou, doutor, boa noite. De acordo com o artigo 9, o que é um insumo seguro no contexto da segurança do paciente? E a outra, vamos ver aqui, da Kátia. Deixa eu ver. A diferenciação entre o direito ao acompanhante previsto na lei, pacientes mulher, e o direito ao acompanhante previsto na lei, paciente em geral. É isso mesmo, Kátia? Deixa eu entender aqui. Esclarecer a diferenciação entre o direito ao acompanhante previsto na lei do pacientes mulheres, que é 14.737, e o direito ao acompanhante previsto na 15.378, paciente em geral. A 14.737 é específica, né? Que saiu o ano passado para. Cássia, podemos Oi. seguir? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha especificamente no Uhum. artigo 9º. É o artigo 9º que é a dúvida, não é? Isso, isso. Que é um Porque insumo seguro. no insumo seguro, né? O que Isso. acontece? Na prática, esse artigo fortalece a cultura, na verdade, de segurança do paciente. Então, o questionamento do paciente ele não deve ser visto como desconfiança, mas como uma barreira, né, para evitar eventos adversos. Então, é como se o paciente precisasse de se sentir mais seguro para aquele procedimento, para aquela consulta médica, e foi o que eu disse inicialmente. A boa prática médica na conversa, clareando a situação, ele garante de fato que o paciente tenha a assistência devida. Então, na prática, nada mais é que acolher o paciente e entender o que de fato, qual é a dúvida dele ali naquele momento. Foi um Excelente. radiologista que Não, o possivelmente, né? Kleber é radiologista? Kleber, se você quiser colocar aqui. Não, não é não. Não é Tá. radiologista, Não é não. porque, é, é, além dessa conversa do Uhum. paciente, né? Muitas vezes, partindo da premissa que precisa ter uma prática médica ali também, né? Por exemplo, o exame de imagem que precisa de um contraste, né? E quando o paciente realmente precisa entender do que se trata aquilo, né? Não ser genérico, precisa de um medicamento, mas precisa por quê? Vamos fazer o paciente entender, porque se ele aceita, né? Se ele assina um termo e depois isso possivelmente venha a ser uma discussão, o paciente alegando que não foi devidamente informado, isso pode se voltar até mesmo contra a própria instituição de saúde, tá? Qual que seria a próxima, Cássia? É sobre a lei da... a diferença entre o direito
do acompanhante previsto na Lei 14.737, que é pacientes mulheres, né? E o direito ao acompanhante previsto na 15.378, que é pacientes em geral. Tá, vamos lá. O que que acontece? Os direitos das mulheres, eles são mais abrangedores. E a gente entende, sabe e acha, né? Entende justo esse contexto histórico porque vemos a sociedade como um todo, a mulher de uma forma muito mais vulnerável dentro de um ambiente hospitalar e médico. Então aqui a gente tem uma regra muito clara e específica que, de forma geral, todo paciente tem direito ao acompanhante. Mas quando a gente traz a mulher para dentro desse contexto, a, a forma que esse direito é abrangido, ele é muito mais intenso, porque existe uma legislação específica que protege a mulher, que resguarda a mulher, porque, como eu disse anteriormente, há um contexto histórico que a gente sabe de, infelizmente, abusos, gravações, filmagens, até mesmo violações sexuais dentro de um ambiente que era realmente para ser acolhedor e seguro. Então, no momento em que essa lei ela estipula que todos devem ter o direito ao acompanhante, ela deixa o direito da mulher da mesma forma que o do homem, porém, em alguns casos, como eu disse, na prática, vai do dia a dia, médico, consultório a consultório, é um pouco mais abrangente o direito para as mulheres, porque realmente foram situações em que a legislação se dedicou a empenhar e se debruçar um pouco mais sobre esses fatores, esses direitos e essa evolução histórica que a gente trouxe, né? Então, direito é direito para todo mundo, mas quando a gente fala do direito da mulher em ter um acompanhante é ainda mais resguardado, porque temos uma lei e uma norma garantidora paralela, ainda mais eficaz, ainda mais né, protetora, né? Isso realmente, como eu disse anterior, vem de um contexto histórico, tá? Excelente, doutor Igor. Finalizar as perguntas. Muito obrigada. A Kátia agradeceu aqui, o Kleber também. Gente, a gente vai finalizar por aqui, que o doutor Igor tem um compromisso agora. Mas se tiver alguma pergunta, vocês podem mandar no qualidade@cbr.org.br, que a gente manda para o doutor Igor responder depois, tá bom? Doutor Igor, eu quero te agradecer. Muito Imagina, obrigada eu pela que sua agradeço. disponibilidade, a sua atenção. E, gente, eu queria dizer para vocês que, assim, lá no site do CBR tem um canal de denúncias, né? O jurídico do colégio, eles não estão voltados só para a defesa médica, né? Do CBR, mas também estão contribuindo aí para algumas denúncias de abuso de operadoras, né? Em relação aí às clínicas. Então, tem um canal de denúncia lá, vocês podem entrar lá no site do CBR, denuncie que tanto o doutor Igor quanto toda a equipe dele do jurídico estão entrando com ações públicas e tem ganho causas bem importantes aí para a sociedade. Então, entrem lá, se vocês tiverem alguma questão, podem entrar lá e fazer lá a denúncia de vocês, enfim, ver a documentação que eles fazem, eles estão fazendo esse brilhante trabalho lá no colégio, tá bom? Gente, muito obrigada, doutor Igor, muito obrigada. Cássio, imagina, eu te agradeço, agradeço o convite do PAD, o seu convite, o convite do colégio, né? Como você mesmo citou, nós temos uma plataforma dentro do próprio site do colégio, onde a gente recebe denúncias, a gente ajuda em alguns entendimentos, elabora pareceres. Então, o jurídico do colégio brasileiro, né? Vou puxar um pouco de sardinha para o nosso escritório. Nós estamos bem alinhados com o próprio CBR, nós temos ganhado ações bastante importantes, expressivas, né, em prol da radiologia, em prol da defesa do ato e da proteção do ato médico e da medicina como um todo, tá? Então, sempre que houver alguma dúvida, corre lá no site, tem um campo de orientações, a Cássia está sempre disponível, a equipe do CBR, das secretárias também. Então, tem um canal direto com o jurídico, tem um e-mail, acho que é defesaprofissional@cbr. Então, a gente está sempre aberto a acolher, tirar dúvidas, auxiliar todos vocês. E sempre que precisarem, contem conosco, né? Quem ainda não se
se creditou, né, Cássia? A hora é agora, mais que nunca. Esse estatuto está vindo Exatamente. realmente para ampliar É. direitos do paciente. As clínicas, serviços de Uhum. saúde precisam realmente de terem esse amparato, né, que faz total diferença para que o rendimento seja maior, para que o paciente fique mais feliz e para que vocês realmente evitem judicializações, né? Não vamos deixar chegar nos tribunais. Vamos nos preparar. Então, Exato. preparem-se, preparem suas equipes e contem conosco. O jurídico do CBR está sempre de portas abertas. Cássia, muito obrigado mais uma Exato. vez pelo convite. Fiquei muito feliz hoje. Muito obrigada, obrigada, doutor. Obrigada mesmo, viu? Trabalhar gerenciamento de riscos, viu, gente? Isso que a gente Isso. mais fala aqui. Gente, boa noite. A webinar vai ficar disponível lá no site do PAD daqui a alguns dias. Obrigada pela participação de todo mundo, viu? Um abraço. Tchau, tchau, doutor Igor. Obrigada. Boa Um noite, gente. abraço. Um Obrigado a abraço. todos. Tchau, tchau.